Muito obrigado, Sra. Presidente. Tentando comentar as propostas dos outros partidos e responder a algumas das questões que foram sendo levantadas. Nós, de facto, defendemos que o IRS, o Imposto sobre o Rendimento, deve ter um princípio de progressividade. Podemos, naturalmente, em sede de governação, discutir quer o nível de tributação de cada escalão, quer a dimensão dessa progressividade, mas parece-nos que é relevante que esse princípio se mantenha. E é até um bocadinho contraditório na proposta da IEL querer manter a progressividade e a flat rate tem progressividade, isso pode ser demonstrado matematicamente, tem menos progressividade do que a existência de vários escalões de IRS e depois as deduções, mas a flat rate, ao ter, e eu não estou com isto a defender a flat rate, porque, volto a dizer, defendemos um imposto progressivo com alguns escalões de IRS, com alguns escalões no IRS, mas a flat rate, ao ter um limiar de isenção, gera algum nível de progressividade, e é fácil, do ponto de vista até matemático, demonstrar isso. Mas dizia eu, é até contraditório defender no artigo a progressividade e depois querer retirar a redução das desigualdades, porque a progressividade é exatamente o instrumento, seja pelas taxas progressivas, seja pelas deduções, dessa correção das desigualdades. Aliás, é importante, e eu até queria ter começado por esse ponto, a política orçamental, o que inclui a política fiscal e o lado da despesa pública, como eu referi na minha intervenção anterior, tem três funções, que são designadas pelas funções de Musgrave: a afetação, ou seja, a cobrança de impostos, a redistribuição, ou seja, a correção das desigualdades, e a estabilização macroeconómica. E eu costumo normalmente apresentar essas três funções num sistema de roldanas, e o que é que isto quer dizer? Quando nós tomamos uma decisão de política orçamental, seja do lado da receita, seja do lado da despesa, normalmente temos como objetivo uma das três funções, mas é quase impossível que esse objetivo não impacte nas outras duas funções, e daí o sistema de roldanas, quando mexemos numa, as outras duas também mexem. Quando aumentamos o IVA é porque queremos cobrar mais receita fiscal, mas temos de ter a noção que isso vai gerar efeitos, quer do ponto de vista da redistribuição, quer do ponto de vista da afetação, mas, num determinado momento, o objetivo da política orçamental pode ter que ser, como aconteceu nos anos da crise, ter que aumentar a receita fiscal para corrigir o desequilíbrio das contas públicas. E, portanto, é muito difícil, ou quase impossível, mexer na política orçamental com um objetivo estrito de uma função e isso não ter um efeito de segunda ordem nas outras duas funções. E, portanto, parece-nos até um bocadinho contraditório manter a progressividade e querer retirar a correção de desigualdades. Já a proposta do Chega, no artigo 104, tem dois aspectos que nos parecem relevantes e que nos impede de acompanhar a proposta. O primeiro é, naturalmente, o facto de defender que o imposto é proporcional, e se ele é proporcional, ele não pode ter um nível de isenção tributária, porque senão é uma flat rate, e a flat rate, tecnicamente, é um imposto progressivo. Sendo que o imposto proporcional é, na realidade, um imposto regressivo. E porquê? Vamos supor alguém que ganha por ano 100 mil euros e alguém que ganha 10 mil euros. E vamos admitir que a taxa proporcional é de 20% sem qualquer isenção. A pessoa que ganha 100 mil euros pagará 20 mil de imposto, a pessoa que ganha 10 mil pagará 2 mil. A diferença antes de impostos entre estas duas pessoas é de 10 e a diferença depois de impostos também é de 10. Isto pode parecer proporcional, mas na realidade é regressivo. E é regressivo porquê? Por aquilo que os economistas chamam a lei da utilidade marginal decrescente. Ou seja, os bens, e aqui por bens entende-se bens e serviços, mas os bens e o dinheiro não é mais do que um bem que nós usamos para comprar outros bens e serviços. Os bens têm uma utilidade marginal decrescente. O que é que isto quer dizer? O consumo mais uma unidade gera uma utilidade menor do que o consumo da unidade anterior. E isto também é válido para o dinheiro. E, portanto, na realidade, a segunda pessoa, os 2 mil euros de imposto, tem um custo económico, ou tem uma utilidade marginal superior aos 20 mil euros
de imposto da primeira pessoa. E, portanto, na realidade, o imposto proporcional é, na minha opinião e na opinião de boa parte da literatura económica, efetivamente regressivo, porque não atende à lei da utilidade marginal crescente. Depois o Chega tem um segundo ponto neste artigo 104, que tem a ver com a tributação do consumo e que defende a oneração dos consumos de luxo. Eu não sei se a participação na União Europeia de qualquer Estado, a primeira coisa que obriga é a implementação do IVA. Não é possível ter um mercado único, pois pode-se concordar ou não com o mercado único e com a participação na União Europeia, essa é outra discussão, mas a participação na União Europeia, a primeira coisa que obriga, porque é indispensável a existência do mercado único, é a existência do imposto como o IVA, com uma harmonização quase absoluta, nomeadamente ao nível das regras de localização. Aliás, as únicas duas coisas que não estão harmonizadas nos 27 Estados-membros em sede de IVA são as taxas, e isso é uma falha que o imposto tem grave e que depois obriga que as regras de localização, quer do artigo 6º, quer do RITI, sejam de um grau de complexidade relativamente grande, e depois algumas questões mais administrativas. Ora, Portugal introduziu o IVA a 1 de janeiro de 86, corresponde à sua entrada na então CEE, e de facto na altura a taxa normal de IVA era 16% e havia uma taxa sobre bens de luxo que, se a memória não me falha, era 30%. Essa taxa de bens de luxo foi revogada pela revisão da 6ª Diretiva, que ocorre em 88 ou 89, e, portanto, ela deixou de existir 89 ou 90, também já não tenho presente. E, portanto, não é possível, em sede de IVA, honorar consumos de luxo. Só é possível em sede de impostos especiais sobre consumo. Mas os impostos especiais sobre consumo são desenhados para olhar para as externalidades negativas dos consumos. Existem impostos especiais sobre consumo, sobre o tabaco e sobre as bebidas alcoólicas, porque se entende que são prejudiciais à saúde e, portanto, os consumidores desses bens devem contribuir mais para financiar depois os custos de saúde, e existem impostos especiais sobre consumo, sobre os automóveis e os combustíveis, os produtos petrolíferos, porque se entende que é preciso penalizar a poluição. E, portanto, não estou a ver como é que se oneram consumos de luxo, além que, e eu por acaso faço esse exercício nas minhas aulas, que é perguntar aos meus alunos o que é um consumo de luxo, e garanto-vos que é das discussões mais interessantes que pode haver, porque a definição de consumos de luxo, ou o que são bens e serviços de luxo, é muito interessante. E se nós já temos uma discussão, que muitas vezes não é fácil, sobre aquilo que deve estar na lista 1 e 2 do Código do IVA, portanto, na taxa reduzida e intermédia, e temos uma discussão se a taxa intermédia deve ou não existir, imaginem o que seria a discussão sobre os consumos de luxo, para além que, em sede de IVA, não é possível pelas regras da diretiva do IVA. Depois, a iniciativa liberal tem no artigo 105 uma coisa com a qual nós não podemos concordar, que é a não existência de déficit orçamental e um limite à despesa pública de 35%. E não podemos concordar por duas razões, uma mais prática e outra de natureza mais política, se quisermos. É que, olhando à rigidez da despesa pública, que no 80% a 90% da despesa pública é bastante rígida, com pensões, com salários, com prestações sociais não contributivas, este limite de 35% não permite o funcionamento de estabilizadores automáticos. Ou seja, quando a economia estivesse a crescer, o limite de 35% e a não existência de déficits orçamentais levava-nos a uma política procíclica de redução de impostos. Mas depois, quando a economia entrasse no seu ciclo de recessão, a necessidade de não ter déficit orçamental, porque depois isso não está excluído no ponto 6, a necessidade de não ter déficit orçamental obrigava a aumentar impostos ou cortar a fundo despesa e, portanto, voltávamos a ter uma política procíclica. E, nesse aspecto, parece-nos que é mais equilibrado, a proposta do PSD, senão não a teríamos apresentado, obviamente,
que é garantir que o equilíbrio orçamental é feito do ponto de vista estrutural e, portanto, retirando-lhe aquilo que é componente cíclica e aquilo que é componente extraordinária, e, por outro lado, que a preocupação é com a dívida pública, o que também significa preocupação com o déficit orçamental, mas numa lógica de equilíbrio intergeracional e numa lógica de previsibilidade das finanças públicas. E essa é a primeira razão pela qual nós não podemos concordar com o número 5 do artigo 105 na proposta da IEL. A segunda tem a ver exatamente com as escolhas políticas e, mais uma vez, com a tal rigidez da despesa pública, que colocaria as escolhas políticas sobre um crivo demasiado apertado ou até mesmo talvez impossível de executar. Mais uma vez, o que nos parece fundamental é que haja um consenso sobre a necessidade de equilíbrio orçamental do ponto de vista estrutural e a necessidade de redução da dívida pública, deixando depois a dimensão do Estado e a dimensão da despesa pública àquilo que é a natural alternância de governos e de formação de maiorias neste Parlamento e também àquilo que é a escolha política em cada momento. Já agora ainda sobre a questão dos impostos do Chega, e peço desculpa porque tínhamos escapado a esse ponto, se o Chega defende redistribuição, se o Chega defende correção dos desequilíbrios, se não é no IRS, não estou a ver, obviamente a correção dos desequilíbrios também é feita pelo lado da despesa, nas prestações sociais em dinheiro e nas prestações sociais em espécie, como o SNS ou a escola pública. Mas também é feita do lado fiscal. Se não é feita no IRS, porque o imposto é proporcional, não estou a ver qual é o imposto que tecnicamente permite corrigir as desigualdades e mexer na tal função de redistribuição. Depois, há aqui também um comentário do Chega sobre o artigo 107, a proposta do PST, sobre suplementares e retificativos. Primeiro, não há suplementares e retificativos na Lei de Enquadramento Orçamental, há alterações orçamentais da competência da Assembleia da República ou da competência do Governo, mas a existência dessas alterações orçamentais da competência da Assembleia da República não afetam que a 31 de dezembro as contas são fechadas e, portanto, no ano seguinte a Conta Geral do Estado tem que ser elaborada, independentemente de ter havido apenas um orçamento inicial ou, subsequente a esse orçamento inicial, ter-se procedido a alterações orçamentais, mesmo que da competência da Assembleia da República. Depois o Partido Socialista falou dos limites de endividamento e daquilo que são os instrumentos europeus. Eu imagino que a senhora deputada Isabel Moreira se referia às regras orçamentais que estão no Pacto de Estabilidade e Crescimento, no Tratado Orçamental, no Six-Pack e no Two-Pack. O problema é que, como nós temos visto desde 97, e, portanto, desde a aprovação do Pacto de Estabilidade e Crescimento, é que a aplicação efetiva dessas regras acaba por ter uma eficácia muito reduzida. Basta ver que, com exceção do Luxemburgo, nenhum dos 19, agora são 20, mas um entrou este ano apenas, nenhum dos 19 membros da zona euro, com exceção do Luxemburgo, todos os outros já violaram as regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento, quer no déficit de 3% em alguns anos, alguns deles, como é o caso de Portugal e da Grécia, infelizmente, em muitos dos anos que levamos desde 97, e com exceção do Luxemburgo, nenhum deles, do Luxemburgo e dos países bálticos, nenhum deles cumpre a regra do limite de dívida pública de 60%. E, portanto, nós entendemos que o reforço constitucional destas regras é relevante e, ao contrário daquilo que é a proposta da IEL, nós não temos um limite estático, apenas dizemos que tem que haver um equilíbrio intergeracional e tem que haver previsibilidade plurianual nas finanças públicas. O PCP é contra a independência do Banco de Portugal, tal como o Bloco, e o Bloco falou na questão do Banco Central Europeu. Essa é que é a questão essencial, Sr. Deputado. Queremos ou não estar na moeda única? O Bloco já teve uma posição que era contra, já teve uma posição que é a favor, não sei se agora é contra ou a favor a presença na moeda única. Não é possível ter no espaço europeu uma moeda única para 20 países e não ter regras orçamentais comuns e um Banco Central que conduza de forma independente a política monetária
da zona euro. Aliás, é curioso porque o Sr. Deputado partilha talvez das poucas coisas que eu discordava de Margaret Thatcher. A Margaret Thatcher era contra o Banco Central Europeu, exatamente pela sua independência. Aliás, no último debate que faz na Câmara dos Comuns, diz exatamente isso, e a resposta a um deputado que lhe pergunta o que é que ela vai fazer, agora que vai deixar de ser Primeira-Ministra, e há um comentário à parte que diz e se ela vai continuar a combater a ideia de moeda única, que o Banco Central Europeu ainda era um projeto apenas, e há um deputado que faz um à parte que diz ela vai ser a governadora do Banco Central Europeu, e ela ri-se e diz era uma boa ideia porque eu não permitiria a independência do Banco Central Europeu. É um ponto que eu discordo com a Margaret Thatcher, provavelmente o Sr. Deputado, por razões diferentes, obviamente, atendo a isso, concordará, mas a independência do Banco Central é, de facto, quer o Nacional, quer o BCE, porque é quem conduz a política monetária, é para nós importante, fundamental, porque também é para nós fundamental a participação do país na zona euro. Já agora, não acho que a proposta do PSD retire flexibilidade na condução da política orçamental, porque exatamente ao não fixar um limite estático nem para a despesa nem para a dívida, permite os estabilizadores automáticos. O que nós procuramos, não sei se é suficiente ou não, o que nós procuramos é que, de facto, se inverta aquilo que foram 49 anos de condução de política orçamental, que, por regra, foi uma política orçamental procíclica, estivesse a economia num ciclo de expansão, estivesse a economia num ciclo de recessão, e a política orçamental deve ser exatamente contracíclica. Em períodos de expansão deve acomodar esse crescimento económico e depois, em períodos de recessão, deve ajudar a que a recessão seja mais curta e os seus efeitos menos negativos. Mais uma vez, o que nos parece relevante é que haja um consenso no equilíbrio orçamental. Eu não vejo o Bloco de Esquerda a defender déficits muito elevados, mesmo na discussão do orçamento, o 1,9 que diziam já concordar, portanto, estamos longe dos tempos em que se achava que o déficit podia subir de forma quase ilimitada, exatamente porque mais déficit significa, ceteris paribus, mais dívida pública. E penso que cobri todas as questões que foram colocadas. Muito obrigado, Sr.